Às vezes, algumas pessoas têm a dificuldade de entender o porquê de utilizar mais de um programa no processo de criar representação gráfica em arquitetura. Hoje eu vou te dar um exemplo de como pode ser útil você usar o programa certo na hora certa e como isso pode otimizar o seu tempo. O Illustrator é um programa muito utilizado na área de arquitetura. Ele nos possibilita editar os gráficos 2D diretamente em vetor. Existe um processo padrão de trabalho onde a gente gera esse vetor diretamente do programa 3D e depois a gente edita algumas informações no programa 2D, que no caso vai ser o Illustrator. Além dessas edições, em cima dos gráficos que foram gerados, a gente também cria alguns gráficos em cima dessas edições. Essas informações adicionais se tratam de contornos, chamadas e texto em cima dessa imagem que você trouxe do programa 3D. No que diz respeito à seleção e edição desses componentes, o processo ele pode se tornar muito longo se feito de maneira manual. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como selecionar e categorizar esses desenhos de maneira automática. O que eu quero mostrar agora é um método de seleção que vai ajudar bastante vocês aí no processo de edição dos diagramas, beleza? É muito comum quando a gente traz o diagrama, seja do SketchUp ou de algum outro software que transforme 3D em vetor, a gente não conseguir ter exatamente o desenho da forma como a gente gostaria. É muito legal o fato de que todos os polígonos eles vêm de forma editável aqui, porém pode acabar nos dando muito trabalho para editar cada um deles aqui. E eu vou ensinar para vocês uma forma que vai agilizar bastante esse processo, beleza? Então o que acontece, primeiramente, é a questão das linhas. As linhas elas costumam vir muito grossas e com alguns detalhes muito feios, ó. Sem falar que o fato delas virem grossas também, às vezes interfere em alguns detalhes. Por exemplo, aqui a gente tem um caixilho que não dá nem para enxergar, ó. E o modelo tradicional para edição dessas linhas é clicar nas linhas e editá-las. Ou, por exemplo, segurar o Shift e ir clicando nas linhas e daí sim editá-las. Porém, existe uma forma aqui muito mais fácil de realizar esse processo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em uma das linhas aqui, vou tirar um pouco do zoom para que fique mais claro de identificar. Então, estando aqui com o modelo um pouco mais longe, eu vou clicar em uma das linhas, venho em selecionar, mesma aparência. Só que antes de editar essas linhas aqui, eu vou agrupá-las. Então, eu vou usar o comando Ctrl G, e agora eu tenho todas elas em um único grupo. A partir disso, eu posso aqui deixá-las mais sutil, ó. Vou deixar, por exemplo, com 0,25. Vejam que agora já dá para enxergar os detalhes aqui. E esses finais aqui, que continuam ruins, para eu editá-los, basta eu vir aqui nesse ícone dos cantos e deixar os cantos aqui arredondados, ó. E o final das linhas também arredondadas. Agora esse desenho já está bem mais sutil, ó. Se a gente quiser, por exemplo, deixar um pouquinho mais sutil ainda, a gente pode clicar aqui nas linhas e editar a tonalidade delas, ó. Então posso deixar um pouco mais claro esse contorno. Isso também serve para a gente conseguir editar as faces aqui. Então olha que legal, eu vou trazer aqui para o preto de novo, para que a gente consiga enxergar melhor. E vamos supor que eu quero deixar as faces um pouquinho mais claras, eu não quero tanta diferença desse branco para esse cinza. O que eu faço? Eu clico aqui em uma das faces e venho no mesmo comando, selecionar mesma aparência. Posso dar Ctrl G para agrupar. E a partir disso, ó, eu vou conseguir editar todas essas faces, ó. Então vou fazer isso aqui na face de cima também. Selecionar mesma aparência, Ctrl G para agrupar. Eu quero deixar um pouco mais claro que essa da frente. Então eu posso utilizar o conta-gotas aqui, atalho I, clico aqui para deixar igual e trago um pouquinho mais aqui para o branco, ó. Agora o diagrama está bem mais leve já. Isso pode ser utilizado em todo o processo aqui no Illustrator, tá? Essa ferramenta é realmente muito boa. Uma coisa que pode nos ajudar também é criar um atalho para essa ferramenta. Se vocês olharem aqui no meu caso, ela já tem um atalho, só que esse não é o padrão do Illustrator. Então eu criei esse atalho porque eu utilizo esse comando muitas vezes. A gente pode criar atalhos para todos os outros pontos aqui onde a gente não tem atalho, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês como criar, para a gente criar aqui, para selecionar a mesma aparência. A gente vai vir em editar e clicar aqui em atalhos do teclado. Vocês vão ver que já está até aqui selecionado, né? Mas deixa eu voltar aqui para o padrão do Illustrator. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Aqui a gente está vendo as ferramentas apenas.
Só que a gente quer configurar um atalho para um comando aqui do menu. Então, eu venho aqui em comandos do menu, venho aqui em selecionar, mesma aparência. Vocês vão clicar aqui, e no caso de vocês, não vai haver comando nenhum aqui. Vocês vão ter que criar um comando que ainda não existe. Então, aqui no meu caso, vocês podem utilizar o mesmo que eu criei, por exemplo. Eu clico nessa caixa, e eu vou clicar em Ctrl Alt Shift A. E agora, esse comando ele existe aqui. Vou dar OK. Preciso dar um nome. Era assim que chamava na versão inglesa, então é assim que eu costumo utilizar. Então, por exemplo, eu vou até desagrupar aqui, para a gente entender o funcionamento disso. Agora eu cliquei numa face, dou Ctrl Alt Shift A, e ele selecionou todas as faces aqui. Beleza? Então, meu conselho é que vocês criem esse atalho e utilizem bastante esse comando que vai otimizar muito do tempo de vocês. Nesse vídeo, eu te ensinei a como otimizar o seu tempo em cima dos gráficos que foram importados para dentro do Illustrator. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a como criar componentes além disso que a gente trouxe aqui para dentro do programa. Acompanhe a continuação no próximo vídeo.